Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio da Enciclopédia da Criatividade. É um prazer servir vocês, é um prazer estar aqui com vocês e prover esse conteúdo para você que é um artista na era do conteúdo. No episódio de hoje a gente vai conversar com Gui Rossi, artista, fotógrafo e empreendedor no mundo da fotografia. A gente vai falar sobre como começar quando te falta recursos no começo da sua carreira, como continuar evoluindo e se mantendo criativo, apesar dos anos se passarem. A gente vai falar sobre os desafios de promover e criar conteúdo na internet e como tomar cuidado com falsas promessas para que você não desvie do seu verdadeiro chamado dentro da fotografia. Foi um prazer de ter essa conversa e eu espero que você goste. Gui, antes de mais nada, queria te agradecer por estar aqui, para nos dar a oportunidade de ter essa conversa. Sei que a gente mora na mesma cidade, mas às vezes duas pessoas de São Paulo se encontrarem é mais difícil do que pessoas que moram em outros países. Exatamente. Assim. Os meus amigos mais próximos não moram em São Paulo e por estranho eu vejo mais eles do que meus amigos de São Paulo, assim. Bom, de qualquer maneira, eu queria muito te agradecer por estar aqui e nos dar esse tempo da gente ter essa conversa. Tudo nosso, agradeço você o convite e tô ansioso. Ansioso, essa é a palavra. Maravilha, Gui. Gui, seguinte, eu acho que vamos então mergulhar logo a fundo. Desde que eu comecei nesse mundo da fotografia, que eu comecei a fazer ensaios, que eu comecei meio que a aparecer assim na internet, acho que foi o primeiro lugar que eu te vi, talvez você tenha me visto. Foi lá para 2018 que eu comecei. Uhum. Eu lembro que quando eu comecei, você já era uma referência nesse segmento de fotografar pessoas, de fazer ensaios. Faz quanto tempo que você está nesse mercado? Nessa trajetória, mais do que esse mercado. A trajetória total, esse ano tá chegando em 11 anos. 11 anos. Esse ano, em 11 anos, a trajetória total. Eu diria que nessa interação mais com ensaios e até diria que nesse lado mais criativo, eu acho que tem uns 6 ou 7 anos. Por aí. Que foi mais ou menos nessa época que você começou, que eu tava começando a me movimentar para esse lado mais criativo. Maravilha. Gui, muito legal, porque em 11 anos de fotografia, quer dizer que você começou a fotografar na época que nem o Stories existia, e que o Instagram era o mundo da fotografia. Exato. E você chegou no mundo da AI, literalmente. Então você viu... E o que me impressiona muito é... algumas coisas assim. Primeiro é como se manter criativo em 11 anos, depois de 11 anos fazendo ensaio, 7 anos fotografando pessoas desse aspecto mais criativo que você faz hoje. Uhum. Como continua encontrando novas fontes de inspiração e sempre, como esse desejo, ainda tem algo que eu quero fotografar. E é isso, vamos começar por aí. Tá bom. Primeiro, eu acho que até pra talvez ficar mais reconhecível a minha jornada com uma pessoa que pode estar assistindo e também até com você, eu acho. Essa jornada mais criativa ela aconteceu, mas inevitavelmente em algum momento ela se tornou um pouco mais comercial. E isso eu até, quando a gente conversou sobre vir aqui, foi uma coisa que eu fiquei pensando, cara, como mudou a minha forma de lidar com o lado criativo, a minha forma de lidar com a fotografia mais autoral, assim, uma coisa que foge de, eu tenho que vender isso pra alguém, ou isso, alguém tem que comprar isso. Isso mudou muito, cara, e anda sendo um desafio separar ou unir essas coisas, porque muito do meu tempo acaba indo pra um lado, às vezes, mais comercial, por conta de trabalho. Sim. E muito pouco tempo anda sobrando pro lado criativo. E eu acho que isso é um desafio que, assim, muita gente que pode estar assistindo sente a mesma coisa, vive. Você talvez viva ou sente em algum momento, ou em vários momentos. Todos os dias. Todos os dias. Pois é. Anda sendo bem desafiador, cara. Porque antes, né, era uma coisa tão... partia tanto mais de dentro, né? Era uma coisa tão mais apaixonante. Em alguns momentos era mais apaixonante clicar, fazer as fotos, pegar alguém e falar, pô, vamos fazer isso aqui acontecer? Criar uma história, tipo, cara, é muito louco. Teve uma época que pra mim as pessoas a gente chamava e eram personagens, era uma coisa que ia fluindo, não tinha um roteiro, mas ao mesmo tempo virava uma história que não existia, às vezes. E sim, hoje em dia é mais desafiador. É mais desafiador pra mim fazer isso. Entretanto, eu acho que o que me segura nisso, nessa questão, é o lado de... Eu tenho um privilégio de meu público não ser simplesmente o público final para quem eu vendo a foto,
Mas eu acho que o fato de falar com muitos fotógrafos, videomakers, criativos, ainda me dá a possibilidade de ser uma pessoa mais criativa. No sentido assim, eu não preciso me preocupar 100% de que meu trabalho tem que ser vendível o tempo inteiro. Para pessoas que, sei lá, eu faço muito empresarial. Para uma pessoa que vai vir, um advogado que vai fazer uma foto comigo. Como o fotógrafo tem a cabeça mais aberta e ele enxerga possibilidades nesse mundo mais criativo, talvez conseguir falar com essas pessoas me dê a possibilidade de ficar mais solto, sabe? Eu não preciso me preocupar. Ah, nossa, esse ensaio talvez seja meio pirado demais. Que bom. Para o público final, sei lá, um advogado que vai ver, talvez não faça sentido, talvez ele só ignore aquele conteúdo. Mas o que importa às vezes é pra mim, né? Não necessariamente pra ele. Gui, isso que você falou pegou tão forte. Porque eu lembro, eu tive uma época que hoje eu chamo, talvez até com uma certa ingratidão na minha parte, mas eu chamo até da minha época das fotos esquisitas, assim. Que eu adorava casa abandonada, lugar abandonado, pessoa de ponta cabeça, né, o que for. Mas eu me identifiquei tanto com isso que você falou, que não tinha uma história, não tinha nada, mas é um tesão de estar ali criando, de movimentando a câmera, de vendo a imagem surgindo na frente do meu olho. Uhum. Cara, e faz tanto tempo que eu não sinto isso assim. De vez em quando vem, mas quando vem é tão raro quando eu aproveito, e quando eu aproveito acontece, mas é raro. É algo que vem no vento e passa, sabe? E muito interessante como você comentou dessa questão de audiência. Verdadeiramente eu percebo que isso faz um impacto muito profundo. Esse dilema eterno entre me posiciono como profissional e quero atender as marcas, me posiciono como criador e quero atender as pessoas. Porque a gente vê pessoas sendo bem-sucedidas nos dois, né? Tem gente que assume o caminho produtora, trabalha com o mercado e tá aqui grandes imagens profissionais do final e se dão muito bem. Tem gente que se posiciona como criador, tipo, vou comunicar com pessoas e se dá muito bem. E eu sei que eu fico partido nesse dilema. Eu quero fazer tudo, porque eu não quero, primeiro, ambos parecem legal, e segundo, que eu não quero perder... Sei lá, não quero perder uma oportunidade, assim, dá até um pouco de FOMO, né? Sim, demais. Como é que você lida com essa decisão? Porque eu sei que você trabalha nos dois espectros, você trabalha tanto com o publicitário, como nesse do criador. Como é que você lida com essa tomada de decisão, assim? Eu não sei se eu lido. Sinceramente, eu não sei se eu lido tão bem. E eu acho isso curioso, porque... Muitas vezes as pessoas vêm tirar dúvidas comigo sobre esse assunto exatamente. Devo tomar cuidado com o que eu posto? Tipo assim, chega a ser meio preocupante essa... E ao mesmo tempo real. Isso, né? Putz, eu tenho que tomar cuidado com o que eu posto, porque se eu não postar aquilo que eles esperam, ou se talvez eu deixar de postar aquilo que eu gosto, tudo pode mudar. E mudar, assim, no sentido da carreira, mudar no sentido criativo. É uma coisa meio doida isso, cara. E, cara, pra ser bem sincero, eu sinto que... Eu gosto de trabalhar com os dois lados, assim como você. Eu gosto de trabalhar com publicidade, com empresarial. Gosto de fazer fotos mais piradas ao mesmo tempo. E eu sinto que eu não separo tão bem esses universos. Assim, não separo. Eu simplesmente deixo as coisas no mesmo lugar. Só que eu acho que a forma como eu me comunico e como a gente usa as ferramentas, né? Sei lá, de tráfego pago, de site, outros canais também, né? Porque às vezes a gente cria, por exemplo, mais pro Instagram. Eu também faço algumas coisas pro YouTube. Então são universos muito diferentes, das quais eu mostro coisas diferentes neles. E aí talvez eu consiga separar por isso. Mas se eu fosse considerar só uma rede, eu não separo. Eu posto tudo no mesmo lugar. E talvez seja um tiro no pé em algumas situações, não sei, pode ser. Mas eu sempre enxerguei e passei a mensagem de... Eu acho que a rede social é um lugar para mostrar o potencial. E capaz esse potencial, às vezes, o potencial que eu digo é... Putz, se eu postar essa coisa pirada... Cara, não quer dizer que eu vou postar coisa pirada todo santo dia. E essa coisa pirada é uma coisa que já fez tanto parte da minha trajetória, cara. E ela me trouxe tantas coisas boas. Olha que engraçado. O pirado já me trouxe trabalhos muito legais no outro lado. Pra você, deve ter acontecido isso também.
Sim. Pô, já tive projetos que a pessoa chegou e falou, cara, a gente redecidiu você porque você postou essa foto aqui. E era uma parada que eu fiz pra mim, não pro mercado, tipo, eu criei com esse cliente. Não era nem com o cliente, eu simplesmente peguei uma pessoa e fui lá e fiz. Que incrível. E trouxe uma possibilidade. E aí eu pego, alunos, seguidores e perguntam, cara, devo eu postar, misturar essas coisas? Eu falo, cara, e se você tiver perdendo uma oportunidade de ir para uma área que você gostaria de trabalhar, porque você tá com medo de mostrar isso aqui? Cara, mostra. Se tudo der errado, você tira. Ou você não tira também, deixa lá. A vida de um post quando tá na internet é o quê? De 12 horas, 24 horas? Então, Né? E a gente pensa a vida do post e, sei lá, que nem... o feed. Pô, a pessoa vai postando mais coisa, vai indo embora. Ninguém fica rolando o seu feed eternamente também, né? Não. Hoje em dia eu acho que não. Eu pelo menos não me pego fazer... A não ser que seja alguém que eu fico obcecado com o trabalho, assim. Mas é raro. É meio raro. Anda ficando, parece que mais raro. Sim. Mas enfim. Eu sinto que as pessoas também se preocupam... Eu lembro que... Na nossa época, vou usar esse termo, nossa época de Instagram, nos tempos áureos do Instagram, as pessoas se preocupavam muito com o feed, né? Os feeds tinham paleta de cores, estética. Nossa. O feed era o cartão de visita. Então a gente tinha esse hábito de entrar e surfar a vitrine daquela pessoa. Sim. Eu sinto que hoje o cuidado com o feed se foi, né? Até pela dinâmica das redes sociais. Capa, paleta de cores, as pessoas se importam muito menos com. Eu acho que esse hábito a gente recebe muito conteúdo individual, né? No explorar, na sequência dos Reels, né? Então acho que esse hábito de visitar o feed de uma pessoa acho que não existe mais. Nossa, é muito raro, assim. É realmente quando tem uma intenção, provavelmente muito comercial, literal, assim, putz, eu gostei do trabalho da pessoa, quero contratá-lo. Talvez eu vá lá pesquisar um pouco mais sobre o que ele faz. Ou talvez a pessoa também vai procurar seu trabalho em outro lugar. Pra mim, no meu trabalho, anda sendo muito interessante o uso de um site, por exemplo. As pessoas, elas acham a informação que elas querem de uma forma mais organizada, assim, categorizada, sabe? Que legal. Muito legal. Cara, tem algumas coisas que você falou aqui que me chamaram a atenção, que eu vou querer dar uma pincelada. Acho que a primeira, inclusive, só reforçando essa questão do postar o job pirado, assim. Eu reforço ele porque, caso alguém esteja ouvindo, tipo assim, invista na sua ideia autoral, tá? Porque vale a pena. Mas eu lembro... Você lembra quando eu fiz aquela releitura daquela foto do Aaron Brimhall, que eu pendurei a Angela no helicóptero? Pra mim, essa foto que, assim, quando eu olhei, eu falei... O quê? Eu fiz essa... Que é uma releitura. Tá escrito na legenda, inclusive, que é uma releitura. Mas pra mim era muito mais sobre... Cara, se esse gringo consegue, por que eu não consigo? Eu queria descobrir se eu conseguia. Sim. Eu lembro que foi 3 meses depois dessa foto que eu recebi um e-mail pra trabalhar com uma grande montadora. Coincidência ou não, mas essa foto viralizou, teve mais de 2 milhões de alcance orgânico no 2019, o que... Absurdo. Isso eu ganhei, tipo, 15, 20 mil dos meus seguidores vieram dessa foto. Uma foto? Uma foto só. Assim, por muito tempo, tanto que eu parei de fotografar coisa com helicóptero, que eu virei o cara da foto do helicóptero. Eu não queria, tipo assim, eu não sou esse cara. Eu tive que expurgar helicópteros da minha vida. Porque não sou o cara da foto do helicóptero. Talvez se eu tivesse surfado essa onda, estaria em outro lugar. Mas mesmo assim, não tenho não sou apaixonado por, mas é uma ferramenta divertida. Aconteceu. Mas é isso, pendurar alguém de um helicóptero, eu até sempre falo isso. Hoje eu não faria essa foto. A lista de coisas que eu sei que poderiam dar errado... Hoje eu não faria, se eu soubesse tudo que eu sei hoje. Mas ela abriu muitas portas. Foi a primeira vez que um menino do interior recebeu um e-mail de uma montadora do tipo... Nunca me contrataram pra fazer a foto do helicóptero, por sinal. Mas me acharam por conta dela. Talvez o trabalho pirado seja a maneira que a gente tem de se destacar, talvez. Sim, eu acho que mais do que isso, ela traduz muito da gente, assim... Ela traduz, porque é aquilo, né? Quando a gente tá clicando, tem várias coisas que estão envolvidas no processo e no resultado. Seja da inspiração, seja quando a gente fala de um cliente, às vezes, de um resultado mais específico, esperado, sabe? Sem muita margem. Quando a gente vê um trabalho pirado, é uma coisa que a margem é você. É você que seta essa margem. Você que escolhe qual o limite. O que é o limite? É que nem você falou. Naquela época o limite era diferente do que é hoje em termos de, sei lá, segurança, de possibilidades, né? E até muda até do nosso ambiente. Você tá aqui hoje num espaço, com um estúdio. Pra mim, que tô também 9 meses no estúdio, que eu falei, vou fazer o meu. Mudou muita coisa. Mas essa margem continua existindo de formas diferentes pro cliente,
quando é pra mim. Quando eu quero fazer. Às vezes o cliente, milagrosamente, chega e fala, não, aqui, ó. Pira, faz o que você quiser. Maravilhoso quando isso acontece. Mas não é sempre assim. Temos que ser realistas. É, quase nunca assim, É, né? são pouquíssimos os casos. Até quando o cliente fala isso na hora do briefing, na Você hora já da fica pós, meio, na hora da pós chegam as alterações. Exato. E aí quando chega na hora da foto pirada é isso. Literalmente um lugar pra você se abrir totalmente, assim, criativamente e mostrar potencial. Quem vai enxergar esse potencial, não sei. Que nem foi no seu caso. Você imaginava quando você fez a foto que isso ia acontecer? Nunca. Não Não, imaginava. digo até mais, não imaginava e nunca aconteceu de novo. Então, Na mesma proporção. não, lógico, cada momento é um momento, Sim. mas pode vir a acontecer. É Sim. porque você também chegou num lugar muito diferente, de uma grandeza, assim, de tantas coisas acontecendo que é incrível. Cara, mas até em relação a isso eu acho interessante, porque eu mesmo toquei num assunto que eu acho legal a gente conversar. A gente tá falando sobre as possíveis repercussões de fazer uma... A gente tá chamando de foto pirada, mas o que a gente tá falando por foto pirada é uma foto, um desejo autoral seu. Sim. Né? Algo que você quer fazer só porque você quer fazer, sem pedir permissão ou conta pra ninguém, né? Uhum. Então quando a gente diz foto pirada, quem estiver ouvindo entenda nesse sentido, assim. É uma foto que não necessariamente respeita a regra Exato. do que é uma boa foto publicitária. É uma foto que você fez porque você achou bonito, Exato. né? Então é nesse sentido. Boa. E a gente estava falando das consequências que investir nesse tipo de trabalho autoral pode trazer. Uhum. E foi legal que, sem perceber, eu abri a porta para um assunto que eu acho muito importante. Que eu falei assim, isso aconteceu uma vez, esse resultado. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quando você falou de tudo do tesão que era criar e entrar nesse fluxo criativo, o que você curte desse processo é a criação e não o resultado que esse ensaio vai te trazer. Sim, Certo? fato. Eu acho que esse é um dos principais lugares que a maior parte dos artistas e dos criativos hoje em dia falham. Eu vou desenvolver um pouquinho pra te deixar o gancho. Eu acho que eu consegui sacar já, mas... Boa. Sim. O que acontece? As pessoas querem começar a criar, elas compram uma primeira câmera, ou elas fazem um primeiro bolo, ou elas gravam um primeiro vídeo, elas publicam na internet e ninguém liga. A nossa cultura, principalmente ocidental, é muito a nossa personalidade é associada à performance. Uhum. Quando a gente pergunta quem que você é, a segunda resposta é meu nome é tal, talvez a idade e o que faz. É. Quando a gente pensa em um exemplo de uma pessoa bem-sucedida, quando que o cara é o melhor do mundo? Quando ele ganhou o Mundial. Uhum. Quando o cara é um puta de um artista, quando ele teve uma exposição no MoMA em Nova York. Entendi. Né? Quando que o cara é um bom cinegrafista? Quando ele ganhou um Oscar. Uhum. Então se a gente cria, então, voltando para a pessoa que acabou de criar um conteúdo, acabou de fazer um bolo, fez um vídeo desse bolo e postou, e ninguém liga, a gente imediatamente pensa que isso não é bom o suficiente. Então a gente associa a qualidade do nosso trabalho à performance. Porque é como a gente vê o mundo, principalmente aqui no lado ocidental do planeta, é assim que a gente costuma ver. Uhum. Eu peso muito na tecla, assim, se seu objetivo é performance, não sei te dar nenhum conselho. Porque eu tô parado nos meus 45 mil seguidores já fazem 3 anos, assim. Mas, eu não acho que é por aí o verdadeiro tesão do criar. Né? Que nem quando você tava falando, quando você fazia esses seus ensaios, era sobre o tesão de entrar no fluxo criativo. Uhum. Você nem sabia por quê, mas você tava se movendo quase de forma instintiva. E quando você chega nesse estado de fluxo, parece que você tirou algo de dentro de si, né? Uhum. Faz bem, né? Você tá relaxado, você cumpriu o seu papel divino, não sei, sabe? Então, dito isso, eu vou só formular uma pergunta, só para abrir o espaço para você divagar sobre essas considerações também. Mas como que você navega, então, isso, assim, tipo, quando a questão do publicar o que você ama e isso não performar bem? Certo. É um assunto forte. Nossa, é muito forte. Meu Deus. Cara, e é real, é real. Nossa, é muito realidade e dá pra enxergar isso em tantas possibilidades, tantas coisas que já aconteceram, tanto comigo quanto pessoas próximas, assim, como a gente sente... A gente às vezes acaba com o prazer que a gente teve ao criar e com aquela experiência quando a gente posta e vê que aquilo, tipo assim...
Ah, pô, não fui amado por todo mundo, não foi milhões de comentários. Aí a gente fica tipo, puxa, que bosta. Agora, aquilo que eu comemorei, isso que é legal, quando a gente cria porque a gente gosta, eu não sei se. Você já deve ter tido isso. A foto do helicóptero deve ter sido uma dessas. Quando você fez a foto e você olha e fala, nossa, eu sou foda, meu Deus, sabe? Você fica, meu Deus, pelo resultado, não tipo já imaginando lá na frente. Só que aí quando você posta, se aquilo não vai bem, você murcha. Parece que aquilo já perdeu um valor que talvez teve em algum momento. Às vezes é engraçado pensar nisso, agora que você trouxe esse assunto à tona. Mas, com certeza isso é a realidade. Naquela época, eu acho que era mais ainda. Naquela época, quando a gente fotografava, quando o Instagram era o auge, né? Eu acho que naquela época era mais ainda porque era meio difícil saber o que ia acontecer, era menos previsível, parece. Eu acho que hoje em dia, com tantos formatos diferentes, tantas estratégias diferentes, mudou um pouco, sabe? Sabe, você falou, talvez me venha algum insight, assim. Lembra que o Instagram já foi cronológico? Sim. Então você lembra que quem você seguia, quem te seguia ia ver teu conteúdo? Aham. Então acho que é por isso que a gente se preocupava menos com performance. A gente tinha um número de seguidores e a gente sabia o que a gente publicasse, as pessoas iam ver. Você tinha um feeling interno de que aquilo ia acontecer bem ou mal. Você esperava, tinha uma expectativa, mas ficava ainda chateado quando não acontecia de bem. Sim. Pergunta. Vamos retroceder então alguns passos, Gui. Faz 11 anos que você está nessa trajetória da fotografia. Como que você entrou nela? Como que você caiu na fotografia? Cara, foi completamente do nada. Assim, foi completamente... Eu não tinha nenhuma relação de família com fotografia. Nunca tinha pego uma câmera assim, tipo, não, vamos fazer fotos. Não tive relação prévia nenhuma. Eu tinha um gosto por coisas um pouquinho mais visuais. Quando eu tava ali naquela fase de decidir o que eu vou fazer da vida, eu tava muito pensando em dois caminhos que talvez me interessassem. Eu pensava muito em jornalismo, gostava muito desse lado mais da tecnologia do jornalismo, porque era uma coisa que estava crescendo, era uma coisa que estava evoluindo no mundo, tecnologia de consumidor, as coisas estavam, muitos produtos surgindo, coisas, novidades, né? Eu gostava de acompanhar isso e me enxergava, tipo, poxa, acho que seria legal isso, trabalhar com isso. E ao mesmo tempo eu gostava um pouco do lado do design, assim, mas não num design de uma forma tão profunda. Ele ainda era meio voltado para esse lado um pouquinho mais de internet, um pouco mais digital. Mas não eram interesses profundos, tá? Era tipo assim, e se? Não consegui nenhum dos dois. Fui lá, eu estudei a vida inteira em escola pública, e quando chegou nessa fase, cara, aquele negócio, faz o Enem, né, que era a prova lá que se fazia pra tentar entrar na faculdade e tal, que às vezes você conseguia uma bolsa através disso. E a minha família não tinha dinheiro pra pagar a faculdade pra mim, porque nunca gasto, era uma família meio humilde, assim, não tinha gastos até então com essas coisas, né? Nem comigo, nem com a minha irmã. E aí eu não passei em nenhuma coisa de primeiro momento, nenhuma faculdade, em nenhum dos lados que eu queria. Fiquei num hiato de 6 meses com isso aí, né? Jovem, hiato de 6 meses. Tipo assim, o que eu vou fazer? Não sei. Aí pegava um bico ali, trabalhava um negócio ali e tal. E aí acabei conseguindo numa lista de espera de faculdade e entrei em publicidade. Do nada. Cara, eu não sabia exatamente o que ia acontecer dentro daquele curso. Pra ser bem sincero. Eu sabia que ele podia envolver um lado mais de comunicação e podia envolver um lado um pouquinho mais artístico, que tivesse um lado mais visual. E não estava errado. Mas eu não sabia exatamente como que ia acontecer tudo aquilo ali. Era uma oportunidade que apareceu, uma bolsa integral. Eu falei, vambora, é isso. Let's go. Descobri. E lá dentro, comecei a viver um pouco disso. A aula que mais me chamava atenção era de cinema, né? O professor que começava a trazer visões de filmes que a gente já tinha visto, que a gente não enxergava antes, que a gente não prestava atenção. E aí teve uma aula que me marcou muito, que era uma aula que a gente tinha que contar história com fotos. E aí na época eu lembro que eu fiz com o celular, assim, né? Tipo, todo mundo fazia com o celular e eu, na verdade, fui atrás de uma amiga que tinha uma câmera, uma Canon T3. Falei, me empresta isso aí pra fazer esse exercício? Eu queria ver como que é. E, cara, apaixonei naquele negócio. Assim, fiquei com a câmera dela emprestada durante meses, assim, que ela não usava.
E fiquei experimentando. Era uma coisa doida porque eu nunca tinha vivido isso de descobrir uma coisa nova do zero, sabe? Tipo, nossa, por que eu tenho que mexer esse número pra lá, esse outro pra cá? Por que isso acontece? Qual a razão disso aqui acontecer e quais são as possibilidades? E comecei a apaixonar nesse processo. Putz, vai experimentando. Cara, eu ficava em casa, era a foto do cachorro, era a foto da planta da minha avó. A minha avó me chamava. Olha, nasceu uma plantinha nova aqui, vem fazer foto. Era isso. Fazia foto de objetos pequenininhos, virava a lente macro, né? Girava 1855 aqui, ficava lá. E aí, cara, era isso. Pegava abajur, botava na minha cara pra ver o que saía da foto. E foi experimentando isso, cara, até o momento que eu acho que a parte mais importante, mais legal que a fotografia me proporcionou é que eu era uma pessoa muito tímida. E através dela eu comecei a conhecer outras pessoas que eram interessadas com fotografia. É um disclaimer que eu esqueci de falar. Desde o começo, essas fotos de florzinha do meu cachorro estavam no Instagram. Desde o início, assim, cara, literalmente. Uau. Se alguém estiver assistindo, tiver paciência pra descer o Instagram inteiro, ele vai ver. A primeira foto que tem no meu Instagram era a foto que eu tirei com o meu celular de uma capa de álbum. E eu achei muito legal, postei. E depois começaram a ver essas fotos de, tipo, putz, a foto do meu cachorro com a Canon T3. A foto da minha avó do lado da plantinha. A foto mais macro da plantinha. Tem isso até hoje lá. Eu não apaguei. Porque eu acho que... Às vezes eu me pego em alguns momentos assim, eu voltando no tempo pra ver algumas dessas fotos, mais no sentido da memória, que nem como a gente pegava na casa dos pais a caixa com as fotos da família, que tinha as fotos impressas, e a gente olhava e falava, caraca, esse dia foi legal. É a mesma coisa quando eu bato o olho no Instagram e vou descendo, eu fico, caraca, nossa, esse dia foi legal. Cara, isso é o que eu falo, todo mundo que sofre com síndrome de impostor... Se você não tá se achando que seu trabalho é bom o suficiente ou que você não é bom o suficiente, mano, passa 10 minutos no seu próprio Instagram. Rola pra baixo. Oh, é verdade. É verdade. Rola pra baixo. Cara, eu sofro muito com isso, assim, vira e mexe, que eu tô muito nesse lugar... Eu brinco que eu sou tudo e nada, sabe? Uhum. Eu sou comercial, publicitário. Isso aqui eu puxo ou levanto? Gira a tampinha de cima, isso. Ah, tá. Eu sou comercial, publicitário. Mas eu sou o cara da natureza e da viagem e da aventura. Mas eu sou o cara... Eu sou o artista. Mas eu sou os três ao mesmo... Assim, eu olho pro meu feed e eu falo assim... Meu Deus, que bagunça. Que bagunça. Eu me sinto até meio perdido, assim. Falo assim mas é isso, me sinto perdido falando aqui agora. Quando eu pego pra rolar, eu olho e falo assim... Caramba, meu, quanta... Isso aqui é foda. Isso aqui Exato. é foda. Isso aqui é foda. Eu acho que tá em dúvida do seu próprio talento, dá uma roladinha de dedo, né? E sabe o que é curioso, cara? Às vezes, voltando no tempo, no Instagram, assim, vendo as coisas que a gente já fez, tem coisas que eu bato o olho e falo, nossa, que vontade de fazer algo assim de novo, ou que vontade de talvez explorar algo que nesse dia eu não consegui. Por uma limitação técnica, por uma limitação... sei lá, alguma coisa que aconteceu. Dá vontade de voltar no tempo e testar, sabe? Eu já fiz isso muito com edição. Putz, eu lembro até hoje, quando na pandemia, que a gente não fazia fotos novas direito, como eu voltava atrás e ficava reeditando as coisas que eu tinha feito muitos anos atrás. E como a visão daquela época já tinha mudado, tanto na escolha das fotos, quanto na forma de editar. E às vezes hoje eu me pego olhando pra trás, tipo, cara, nossa, como eu gostaria de testar isso de novo. Fazer alguma coisa assim diferente, ou nesse lugar, sei lá. Cara, sim. Gui, o que eu percebi que eu acho que é muito legal, e talvez seria se sentir que eu tô errando, me fala, tá? Mas a fotografia, então, chegou meio que por acaso até você, que eu acho que ela acaba chegando São poucas pessoas que têm uma fotografia de berço, né? Ou de forma intencional, chegando na vida. Pois é, cara, e é curioso. Eu conheço algumas pessoas que são assim, mas é uma história que, tipo, acontece de formas diferentes. Sempre. Sim. Mas é doido. Mas pelo que eu tava te ouvindo falar, parece que a câmera... E pra mim ela teve o mesmo efeito, só que com uma trajetória diferente. Ela meio que permitiu que tudo que tava aí dentro de você, mas assim, meio que sem saber, pudesse vir à tona... Tipo, ela meio que permitiu que esse Gui Rossi florescesse, assim, né? Curioso, né? Porque, cara, eu nunca fui a pessoa de falar com muita gente. Eu nunca fui a pessoa de... Eu nunca mexi criativo antes disso.
Realmente. Quando eu via algumas fotos, eu falava, nossa, que legal isso. Tipo assim, eu fiz isso. Sabe, eu entendi isso, ou eu cheguei nisso mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, mas que legal isso, eu gostei. E, o fato de me comunicar, de me colocar para me comunicar com novas pessoas, tipo assim, abrir essa porta, foi muito forte, cara. Eu acho que foi a partir desse momento que de fato eu comecei a crescer criativamente e a crescer no sentido de falar e mostrar para as pessoas. Antes disso, ainda era uma coisa meio tímida, até a fotografia. Depois que eu comecei a falar com mais pessoas, graças a ela, tipo, sabe, chegar, nossa, aquela pessoa tá com aquela câmera, e a gente trocar ideia sobre isso, e a gente ver as fotos um do outro, sabe, ter essa troca, foi um momento que mudou tudo, sabe? Tudo. Cara, muito, muito legal. E eu vou até associar isso porque a câmera teve esse efeito libertador, assim, né? Florescedor dentro de você. E quando você começou a fotografar, você disse que você não tinha nem certeza do que você estava fazendo direito, certo? O que você diria para as pessoas que falam, eu quero, mas não sei? Cara, nossa, essa é a... Você falou bem, aquela pergunta do silêncio. Porque eu escuto muito isso. Quero fazer, mas para fazer isso eu preciso primeiro fazer tal curso, primeiro eu preciso fazer outro curso, primeiro eu preciso comprar equipamento. Só que ouvindo você falar, você não fez nada dessas coisas antes de começar, né? Não, cara, não tinha equipamento, eu não tinha feito curso. Eu tinha... A gente até falou sobre isso, né? Na época não tinha muita produção de conteúdo sobre. Era uma época muito diferente, cara. Pra aprender fotografia, assim, era meio esquisito. Era livro, que eu também não tinha acesso, ou YouTube. Na época, o YouTube tinha pouquíssimas pessoas que faziam algo lá. YouTube era só em inglês, se achava alguma coisa. E até tinha alguém no Brasil, mas era muito específico. Era assim, o fotógrafo do casamento e tal. Que era uma coisa que, tipo, eu não pensava nisso. Era muito louco. E eu diria, cara, pra quem tem essa... Quem tá nesse momento, ou tá nesse impasse... Eu já falei sobre isso algumas vezes e talvez seja meio aberto demais falar isso, mas é literalmente, cara, faça. Não tem outra forma. Pelo menos naquela época não tinha outra forma. Tinha que testar. E na verdade, eu acho que era isso que era gostoso. Talvez eu acho que esse ponto que a gente hoje a fotografia ela é tão no começo para alguém como uma profissão, ou com uma expectativa tão grande de retorno, não só financeiro, mas de atenção, que talvez ela não ela não floresça tão facilmente em tanta gente como uma vontade ou uma paixão. Tipo, realmente, cara, naquele momento se tornou uma paixão, assim, era uma coisa que eu gostava. Sim. Era um processo gostoso, que não tinha resultado, ninguém ia me contratar para aquilo até então, eu não pensava sobre isso, era só por gostar, assim, ela aconteceu e ela ia crescendo, talvez porque eu não sei se era o destino daquilo acontecer, mas ela ia crescendo por isso, ela me mostrava novas pessoas, e aí uma pessoa nova me falava, puxa, vamos fazer foto do prédio hoje, que era uma coisa que eu não tinha feito, vamos fazer foto de uma pessoa, aí que começou a se transformar tudo. Ali foi o momento de quebra. Mas até então era só paixão. Ela não tinha eu não tinha uma expectativa muito grande sobre ela. Na verdade, ela nem gerava essas expectativas em mim. Eu acho que as expectativas que a gente coloca sobre qualquer projeto na sua nascença é o que acaba matando o projeto. Que quando a gente entra numa faísca criativa, né, eu falo que uma semente criativa vem do ar, assim, o universo meio que manda, né? E quando você pega ela, você pode pôr ela no chão, regar, amar, e explora essa ideia. Uhum. A partir do momento que você coloca ela no chão e você fala assim, não, mas ela podia crescer e virar um baita de um carvalho, né? Você acaba matando, porque você se frustra antes de dar tempo da ideia florescer. Exato, às vezes ela vai florescer rápido. Assim, comigo eu nem lembro, nem sei falar quanto tempo exatamente foi esse processo até ela se tornar, na minha cabeça, uma profissão. Mas às vezes eu já vi pessoas que, cara, em 2 meses elas se desenvolveram tanto na fotografia e foi pro lado da expectativa, tipo assim, como profissão. Sim. E depois elas não gostavam mais daquilo. Aquilo não era pra elas. E eu conheço pessoas que ficaram anos, cara, sem trabalhar com isso, sem ganhar dinheiro com isso. Mas que depois acharam um caminho tão forte com isso que eu fiquei tipo, caraca,
cara. Que legal. Cara, eu acredito muito nisso. Eu acredito que se você faz o seu craft por apenas 2 meses e depois você já quer ganhar dinheiro com isso, que quando você quer ganhar dinheiro com alguma coisa, você tem que se posicionar como autoridade. Quando você se posiciona como autoridade, teoricamente você já tem seus processos resolvidos, seu estilo resolvido, tudo resolvido. Só que sua bagagem é muito limitada. Se você fez algo por anos, a sua bagagem é muito mais sólida. Você faz porque você gosta, você sabe qual que é o seu estilo, o que funciona, o que não funciona. Quando você pega pra fazer, você faz de corpo cheio. Eu vejo muitas pessoas têm muita pressa de se proclamarem autoridade no nicho que elas são, mal entendendo que quando você se coloca como autoridade, teoricamente você está definindo quase que um teto assim pra você. Porque se eu sou autoridade, eu não preciso vou fazer workshop de outra pessoa pra quê? Se eu sou autoridade no meu nicho, entendeu? Nossa, é verdade. Então, eu acho que quando você se proclama autoridade, eu já vi isso comigo mesmo acontecendo, assim, que quando eu tive minha época que eu vendia meus cursos online, e até hoje eu tenho muito orgulho do produto, assim, eu acredito que eu entreguei muito de mim naquele produto. Nossa, mas tinha várias coisas de lançamento que eu tinha que falar, que eu tinha que fazer, várias coisas que eu me recusei e nunca falei, né? As pessoas, aquela questão da escassez, né? E do compre pra mudar a sua vida. Tinha coisas que eu me segurei também. Nunca O que eu falava em voz alta foi: todo o meu processo está aqui. Eu acredito que pode te ajudar, né? Mas eu lembro que eu tinha que mesmo que eu não tenha falado tudo que me sugeriram falar nesse mundo do copy, eu me posicionei como autoridade. E a partir do momento que eu me posicionei como autoridade, eu senti que eu dei uma puxada de freio de mão muito grande no meu crescimento e no meu próprio tesão que eu tinha em continuar explorando. Porque eu nunca tive o tesão de fazer a mesma foto de novo e de novo e de novo. Era sempre algo novo que eu encontrava pra fazer. Ao falar em voz alta, eu sou... Então, acho que talvez as pessoas que estão... Se você quer ganhar dinheiro com isso, fale que você é uma autoridade. Acho que talvez seja o caminho mais rápido de ganhar dinheiro com isso. Mas para pessoas que preocupam com o seu eu criativo, com a pessoa que tem esse tesão no seu craft, talvez não tenha tanta pressa. Até porque se você se falar como autoridade, é diferente das pessoas te falarem como autoridade. Exato, tem esses dois lados. Até porque hoje essa palavra ela é complexa, a autoridade. Ela virou uma forma de vender que você vai transformar as pessoas em autoridade. Não tô falando você, mas o mercado, várias pessoas usam isso, né? Tipo, você vai fazer o meu curso, você vai virar uma autoridade. Não é bem assim. Porque não é só você se sentir, né? Ser autoridade é uma coisa que o mercado também, as pessoas, para quem você vende ou no seu nicho, você vira autoridade através daquele nicho também. Através das pessoas que estão nele. Certo? Eu uso um exemplo muito, talvez até chulo. Mas eu brinco que o Ronaldo nunca se proclamou fenômeno na vida. Tá vendo? E é inquestionável... como chamamos. Ninguém questiona, ninguém fala, nossa, mas será que ele é isso tudo mesmo? Eu nunca vi isso. Talvez quem nasceu depois dos anos 2000 não tenha certeza do que a gente tá falando, mas nossa, é verdade, tem muita gente que nasceu depois dos anos 2000 agora, né? Mas dito isso, é isso, assim, quando você se diz autoridade, é algo que serve ao seu ego. É verdade. Eu percebo muito essa questão na criação de conteúdo, até na própria arte, inclusive. Essa é uma opinião pessoal minha, mas é o que eu acredito muito. Tem 2 maneiras que você pode criar. Você pode criar conteúdo, no caso. A arte você cria por 1000 razões, e cada um tem a sua. Mas conteúdo você pode criar ou para servir o seu ego, ou para servir os outros. E tem muitas... Eu percebo, por coincidência, todos os conteúdos que eu vejo que estouram, que brilham, que performam bem, são conteúdos que em última instância servem aos outros. Você conhece aquele influencer... Eu mesmo já tive uma fase na minha vida que eu caí nessa, assim, principalmente na época que eu tava vendendo curso, que era... exemplo, um conteúdo egóico. Adoro essa palavra, egóico, nem sei se ela existe. Mas é muito boa. Mas assim, meu nome é Léo Cavazana, eu sou fotógrafo há tantos anos, já trabalhei com marcas tais, eu sou foda por isso, YZ, e tá aqui a minha dica de fotografia. Antes de servir aos outros, eu fiquei 30 segundos falando de mim mesmo. É verdade. Tem gente que faz posts explicando o porquê o quão genial foram os posts dela. É verdade. E quando, na verdade, quando você pega um conteúdo e você fala assim, oi, como eu te ajudo é assim, é muito mais fácil de ser consumido,
você entregou um valor muito mais fácil. Sim. Então eu acredito que quando a gente usa o nosso craft para servir ao ego, é fraco, é raso. E quando a gente usa o nosso craft para servir aos outros, floresce, expande. É bem realista isso. É muito realista, porque realmente, cara, as pessoas se parar pra pensar, a gente para pra pensar agora. Agora que você fala e vem assim, tem muitos conteúdos que são assim, né? Que as pessoas, elas começaram a tentar explicar o caminho se usando como exemplo o tempo inteiro. Então, se eu fiz isso, eu sou foda, você tem que acreditar, porque se você fizer o que eu tô falando, você vai chegar nisso, exatamente nisso. E isso é perigoso. E eu sempre tive esse medo com esse mundo de ensino. Porque até que ponto o que eu vivi, alguém vai viver igual ou parecido? Sequer parecido. Nenhuma vez. Exato. Então, eu não tenho como entregar um caminho. E, cara, isso é muito engraçado em todas as instâncias. Seja alguém que me pergunta, Gui, como eu faço uma luz boa pra X? Eu falo, mas é meio aberto isso, né? Tem muitas possibilidades. Não tem uma regra, não tem um caminho. Eu posso te falar, olha, eu já fiz uma vez isso e ficou legal pra essa situação. Mas como que eu vou saber se todos os seus clientes vão gostar exatamente disso? Não existe isso, cara. Até porque, como faz uma luz boa pra isso? Depende do ambiente, da altura, do espaço, do recuo, até do tom de pele, do gosto da pessoa, do seu gosto. Da história que você quer passar, da semiótica, do simbolismo. Cara, é tão aberto. E isso acontece em todos, assim, desde um equipamento que você vai comprar, isso vai acontecer. Tipo, qual é o equipamento certo e perfeito pra isso? Depende. Cara, o que você tem. Exato, depende. É um depende gigante. Ah, o que eu devo comprar? Depende, sei lá. Pode abrir a porta pra tantas coisas. Cara, isso é uma coisa que eu falo. Eu sinto que os melhores criadores são cheios de dúvida. Exato. E os piores são cheios de certeza. Porque que bom ouvir isso. Isso é uma constante. Eu tenho esse privilégio de estar conversando com vários criativos, né, por conta desse projeto. E todo mundo tem cheio das mesmas dúvidas, porque todo mundo tem essa sensibilidade da própria trajetória criativa de falar, a minha trajetória funcionou pra mim. E Deus sabe como eu me senti perdido e como eu tinha 1000 opções ao longo do caminho. Então eu posso compartilhar a minha, mas a minha não é uma regra de sucesso pra ninguém. Verdade. E eu vejo isso sendo uma constante comum sua, da Cal, da Laila, do Lucas, de todo mundo que eu conversei com. E eu percebo tantos criadores que não têm essa profundidade de insight falando com boca tão cheia. Cara, nossa, não tem como. Teve uma coisa, um ponto importante que você falou, que a questão da autoridade. Cara, é uma coisa muito louca. Até hoje, eu me pego experimentando coisas assim, trabalhos mesmo, que, sei lá, cara, talvez eu nunca faria. Cara, eu já fiz de vários tipos de trabalho de fotografia diferente, assim, e coisas que eu não sou especialista, eu não sou autoridade naquilo. Eu já fiz casamento sem gostar de fazer casamento, várias vezes, inclusive, pra estar junto com algum amigo que eu gostava de clicar junto. Eu já fiz foto de produto sem saber necessariamente fotografar tão bem aquele produto. Lógico, eu tento sempre ser sincero com o cliente também. Eu sempre falo, nunca fiz, mas eu topo o desafio. E, cara, esse movimento de lidar com trabalhos que eu não sou um expert no trabalho, literalmente, sempre foi tão interessante, cara. Sempre foi um movimento tão engraçado, assim, curioso. Porque as pessoas me enxergam, às vezes, como a pessoa que faz mais retrato, lida com pessoas, né? Mas, às vezes, eu saio dessa casinha do retrato e vou pra outro lugar e eu fico, cara, que legal isso. E aí, quando você falou sobre autoridade, eu fiquei muito pensando nisso. Cara, as pessoas às vezes me enxergam, talvez, como autoridade nessa parte de lidar com retratos e tal, que é o que eu mais faço. Sim. Mas eu não me enxergo tão autoridade sobre essas coisas. Talvez pelo fato de eu me abrir para outras áreas com tanta frequência, com áreas que eu fico tipo, caraca, isso aqui é bem doido, né? Diferente fazer isso aqui. Gostei, é um desafio, mas eu gostei. É assim, dá uma vontade de querer aprender mais. De aprender coisas novas. Gui,
Eu percebo o quanto que isso deve ser importante. 11 anos você disse, né? Aham. 11 anos. Vamos assumir um mundo em que você só fizesse ensaio. Você tem ideia de... Perdão, você tem ideia de quantos ensaios você já fez na sua vida? Cara, não. Eu tentei parar pra contar de 1 ano, mas nem assim eu acho que eu fiquei tão claro assim de tipo, foi tanto. Eu não lembro ao certo. Então, dito isso, hoje, quais são as suas maiores fontes de inspiração, assim? Quando você precisa se inspirar de algo novo, ter uma nova ideia, onde que você vai, assim? É engraçado, cara. Eu não tenho muito um lugar fixo, pra ser sincero. Inclusive, teve um vídeo que me apareceu da sua conversa com o Lucas que me botou pra pensar sobre isso. Porque, cara, acho que no último ano, a minha inspiração anda vindo em momentos muito aleatórios, cara. Literalmente assim, tô indo dormir. E aí do nada começa a vir um monte de coisa na minha cabeça, assim, de tipo, e se eu fizesse isso aqui? E se eu testasse aquilo ali? Coisas que eu nunca. Eu não vi, eu não pesquisei, sabe? Eu não sou muito aquela pessoa. Às vezes eu entro e salvo algumas coisas no Instagram, mas é super raro. Eu entro mais no Instagram pra responder pessoas e postar do que pra olhar. E eu não sou a pessoa. Cara, eu não uso o Pinterest. É muito raro de eu entrar nesse site. Eu não vejo sites de referência, assim, eu sei que tem alguns sites mais específicos e tal, não vejo. Quando eu me inspiro, e eu acho que a minha inspiração ela é meio maluca porque ela acontece de forma tardia. Às vezes eu só falo isso, parece que é tardio. Parece que assim, é uma coisa que eu vi, sei lá, na mesma semana, e aí do nada, lá pra frente na semana, quando eu tô indo dormir, aparece assim, fala: e se você gravasse isso amanhã? Como que seria? É meio maluco, cara. Quando eu vi esse corte, esse vídeo do Lucas falando com você sobre isso, eu fiquei tipo, caraca, eu preciso dormir mais tarde quando isso acontece, pra ver se eu deixo essa criatividade fluir um pouco mais, porque eu sou meio velho, assim, eu durmo meio cedo. E às vezes essa criatividade bate nos momentos que às vezes eu sinto que eu devia deixar ela fluir mais. E ela não vem de um lugar tão específico, sabe? Meio maluco isso. Cara, não, mas eu acho muito interessante, porque tem pessoas que a inspiração vem de um lugar muito visual, e tem pessoas que a inspiração vem de dentro. Por muito tempo, eu sou uma pessoa que eu permito que as minhas ideias e a minha inspiração venha de dentro. E, por exemplo, 2024, ano passado, que eu passei o ano colando planta em cima das pessoas, né? E, inclusive ficou muito lindo aquilo. Mas aquilo foi uma ideia que me veio de dentro. Eu não vi uma referência visual daquilo. Tanto que quando eu fui buscar uma referência visual pro maquiador entender o que eu tava falando, que imagina o áudio: oi, quero transformar alguém num arbusto. O maquiador me pediu uma ref, né? Não encontrei essa ref, inclusive, e aí foi até, inclusive, onde uma AI entrou no meio do caminho. Olha só. Eu usei AI pra me ajudar a criar isso e eu achei num primeiro ponto de partida que a gente usou pra chegar no trabalho final, assim. Então, por muito tempo, as minhas inspirações vieram de dentro. Até que eu comecei a conviver mais perto com alguns amigos em que a inspiração vem de um trabalho de pesquisa visual, assim. Eu tinha um pouco... no meu caso, não sei se é uma certa arrogância, talvez, mas eu tinha forte a questão da originalidade. Eu não vou fazer o que outra pessoa já fez. Eu não vou fazer uma foto que outra pessoa já fez. Eu vou fazer o que veio de mim. Até que eu comecei a perceber que, eventualmente, quando eu acessava esse fluxo criativo com muita facilidade, fluía e não parava de vir... Hoje que a vida real toma 95% do meu tempo, o tempo que eu tenho livre, cara, eu preciso descansar. Eu não acesso mais esse fluxo criativo. E aí eu comecei a perceber a força que era se eu conseguisse domar o Instagram, talvez o Pinterest, o Behance, para que ele me servisse como plataforma de pesquisa visual. Né? Eu passei muito tempo apagando todas as minhas... Sabe coleções de salvos do Instagram? Criei uma coleção, publista, foto de moda, filme automotivo, isso. Parei de seguir um monte de gente que me dava gatilho de ansiedade, ou que era só amigo, ou o que for. Eu criei um feed que é inspiração artística. Aí eu entro e vou salvando, eu tenho essas pastas, essas abas. E é muito recente que eu tô descobrindo o poder, na verdade, de usar essa inspiração visual. É só porque justamente eu tô sentindo que o processo que eu usava tantos anos atrás talvez não funcione mais tanto pra mim hoje. Eu acho que muda mesmo, né? Talvez ele funcione, mas talvez ele precise de alguns estímulos, né? Sim. E eu acho que é a mesma coisa, cara.
tem momentos que eu vejo coisas que eu acho interessantes. Talvez naquele exato momento que eu estou vendo, eu já não imagine uma possibilidade em cima daquilo. Mas talvez venha depois, talvez demore. É por isso que eu falei tardio, talvez ele demore um pouco pra surgir. Mas com certeza, imaginando a vida real. Sim. Imaginando a vida real, que você não para pra ver nada, é muito difícil. Ainda mais morando numa São Paulo, que é caótica, que é estressante em alguns momentos. Muito boa também, mas que tem seus problemas. Sim. E as questões do dia a dia, né? Putz, chegar nos horários, estar bem, se alimentar bem, cuidar de você e ao mesmo tempo trabalhar. É uma mistureba de um monte de coisa, né? Então, talvez ter esse movimento de parar pra contemplar alguma coisa, né? Seja importante. Sim. Mesmo que nem você falou, não... Eu acho que a grande sacada disso, dessa pesquisa, da forma como você falou isso, é que essas referências elas vão se misturar. Elas vão virar um grande mix ali dentro. E não necessariamente uma vai se prevalecer tanto a ponto de tornar o ato de fotografar ou de criar aquilo não original. Mas simplesmente a mistura, essa mistureba de tantas coisas que você vê, vão em algum momento ficar mais claras na nossa cabeça, na sua cabeça, na hora que você estiver pensando em criar alguma coisa. Talvez naquele momento esse mix se torne algo mais original, mais seu, né? Cara, eu ouvi uma frase que é muito, muito boa. Se você copia de um é plágio, se você copia de 1000 é gênio. Então, é sobre isso. Parece que às vezes são peças a se encaixar. Talvez essas peças não sejam tão simples, não sejam que nem um quebra-cabeça que tem tipo já os seus encaixes perfeitos, mas sim, são peças a se encaixar. De alguma forma elas vão se encaixar em algum momento. Talvez uma referência pra você agora não faça sentido, daqui a muito tempo faça. Sim. E o contrário também. Às vezes uma foto que você fez no passado se encaixava naquele momento e agora, como você falou daquela foto, não se encaixa tanto mais quanto naquela época. E uma possibilidade de novas coisas, né? Gui, se você tivesse 30 segundos pra voltar no tempo e dar um conselho pro Gui de 11 anos atrás, o que você falaria? Nossa, é uma pergunta. Cara, eu vou te falar, eu me vi pensando sobre isso meio recente. Não recente, acho que faz um mês mais ou menos. Cara, pensando num sentido a melhorar, a ir pra frente, talvez, eu acho que a gente sempre pensa nisso, né? Quando a gente fala de voltar ao passado, é pensar alguma coisa que vai levar a gente melhor e tal pra frente. Eu sinto que por muito... eu vou falar, talvez não seja tão aspiracional quanto você imagina, tá? Eu não imagino nada. Mas no passado eu acho que eu tinha muitos preconceitos quando eu falava de fotografia. Preconceitos... Cara, eu tinha preconceito sobre luz. Por muito tempo. Eu sempre achei... Por muito tempo eu achei que eu tinha que fotografar com o que existia naquele lugar, né? Eu me identifiquei com isso. Se eu uso a luz natural, eu sou maestro da fotografia. Se eu uso luz, eu tô trapaceando. Eu achava, tipo assim... Eu achava isso... Primeiro, porque eu não entendia. Segundo, porque quando eu via as pessoas fazer, eu não gostava, eu achava esquisito. Mas porque eu tava acostumado com o outro lado. E eu me reneguei com isso durante muito tempo, falando que não precisa disso, pra quê? Eu não preciso aprender isso. Do jeito que eu tô fazendo tá ótimo, tá indo pra frente e tal. E, cara, se eu voltasse no tempo, eu acho que eu tiraria alguns dos preconceitos e esse acho que seria um dos maiores deles. Tentaria falar, pô, vamos abrir a cabeça pra isso aí? Porque a minha vida mudou, a minha vida fotográfica mudou e abriu muitas portas a partir do momento que eu abri a cabeça para vamos aprender coisas novas e vamos testar essas coisas novas. Não só falando de criativo, mas de forma técnica, que acaba indo pro criativo em algum momento, né? É uma coisa técnica, se você parar pra pensar de forma racional, né? Putz, eu não sei usar luz artificial. Flash, eu tenho medo, porque eu não sei usar. Eu não sei configurar isso. E por muito tempo eu não soube.
E aí depois eu comecei a aprender e testar. E a mesma coisa que acontecia com a câmera. Na câmera era... Eu não sei pra que serve isso direito, essa configuração. Mas depois de um tempo ela faz todo sentido. Sem ela, como que eu faria agora? Falta, meu Deus. Faz todo sentido. A mesma coisa com a luz. Hoje em dia eu não me vejo direito. É muito raro de me ver fazendo foto sem luz. Sem controlar isso. E mudou completamente pra mim, cara. Então, se eu voltasse no tempo, tiraria alguns preconceitos na fotografia e na parte criativa, mas um dos principais é esse. Muito legal. Acho que talvez se eu pudesse transformar isso de uma forma generalista, não só para quem é fotógrafo, se você está explorando um novo meio de expressão, tipo, não tem opiniões sobre coisas que você ainda não é mestre, né? Exato, a gente tem esse... O preconceito é isso, né? A gente cria essas opiniões a partir dos outros. Eu sinto que é isso, assim. Hoje, depois de ter feito, sei lá, eu tenho mais de 2 milhões de fotos aí no cinturão, né? Ave Maria. Hoje, talvez eu poderia ter alguma opinião sobre algumas coisas. Não gosto disso, não gosto daquilo. Mas quando tá começando, você só tá... É uma desculpa pra não se esforçar, talvez, né? Exato. Ou pra viver coisas diferentes, né? A gente fica nessa zona de conforto aí. Ela é real, ela existe. Gui, eu vou fazer uma série de perguntas. Tá bom. Com a intenção... Pequenas perguntas com respostas um pouco mais curtas. Tá bom. Nessa reta final da nossa conversa, tá bom? Perfeito. Qual a sua cor favorita? Verde. Verde. Verde, eu gosto muito. Se você pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que quer criar alguma coisa, seja foto, seja vídeo, seja bolo, seja casas, seja pontes, mas ela tá começando agora e ela não acredita em si mesma, que conselho curto você daria para ela? Ou meio longo? Meio longo. Meio curto, meio longo. Olha, eu diria que eu tentaria, eu sei que é difícil, mas eu tentaria deixar de lado as opiniões que nos limitam, sejam as dos outros, porque no começo a gente leva muito em conta as dos outros, e às vezes as seguranças novas e nossas próprias. E eu sei que essa é a parte mais difícil, talvez. As nossas inseguranças. Mas eu acho que se a pessoa tá fazendo isso porque ela gosta, é pra ser leve, é pra ser uma coisa boa, uma coisa divertida, uma coisa interessante. Então, que assim seja, né? Muito bonito isso, Gui. Eu imagino... Eu gosto muito de fazer algumas comparações, né? Fala assim, se os primeiros navegadores reclamassem de cada água que batesse na cara, a gente não tinha chego na América, não é mesmo? Exatamente. Boa. Gui, vamos lá. Se você pudesse ter o superpoder de se transformar em qualquer animal, qual seria? Rapaz, que difícil essa. Nossa. Um animal, cara. Isso eu nunca pensei. Você já fez esse pensamento algumas vezes? Cara, algumas vezes. Algumas vezes. Caraca, eu nunca pensei pra pensar isso, cara. Quando a gente faz as nossas expedições da Gaia, Aham. a maior parte das pessoas que vão são pessoas que trabalham no mundo real, são workshops, viagens que são mais caras, né? Aham. Eu vivo inventando perguntas esdrúxulas assim, com nenhuma razão, não que o resultado importe, mas é fazer a pessoa pensar sobre algo que ela nunca... Atiçar essa criatividade pra essa questão, assim. Então, se você pudesse se transformar em qualquer animal, e você tem os atributos desse animal, mas com a sua consciência. Poxa, cara. Num mundo ideal, talvez pra mim, do que eu gostaria de ser mais, eu me imagino uma ave, cara. Não sei exatamente qual, mas uma ave. Me sinto isso porque a questão da liberdade, ela é muito forte, né? Não sei, ele me passa uma mensagem, me deixa pensando nisso. Boa. Gui, mais duas, hein? Tá bom. Complicou agora. Ai, rapaz. Se você puder, o mundo termina em 7 dias. Meteoro, caiu, acabou. Tá bom. Você pode escolher um lugar pra passar esses últimos 7 dias. Um prato
uma comida que você vai comendo durante esses 7 dias, uma banda ou um artista pra ouvir e uma pessoa que você não conhece. Cacetada, essa aí é destruição, hein? Você falou que era faltava 2, tem 15 perguntas da mesma, né? Tá, vamos lá, vamos por ordem. Por ordem, qual que é o primeiro? Um lugar. O lugar. Precisa ser um lugar que eu já fui? Não? Qualquer lugar do mundo. Cara, vou ser bem sincero. Eu nunca fui, eu gostaria muito de ir. Espero que eu vá ainda. Eu queria. Eu não tenho essa ligação tão forte com a natureza ainda. Eu confesso que eu talvez devesse ter mais. Sinto isso muito de você. Mas eu me ligaria muito numa vibe da Islândia, cara. Sempre tive um sonho, sim. É um sonho. Irado. Então, 7 dias na Islândia. Nossa. Um prato. Se bem que eu acho que eu ia me lascar com vontade, mas acho que vale a pena 7 dias. É o fim do mundo, né? É isso. Prato, isso é difícil, porque eu já pesquisei que as comidas lá são bem diferentes. Mas pode ser o que você quiser. É Tá o seu bom. fim do mundo. Nossa, cara. É que eu vou te falar bem sincero, eu sou bem ruim com comida, cara. Eu tenho um paladar quase infantil. Mas qual que é aquela que você fala, Um clássico, cara. Eu sou o maior fã de hambúrguer da história. Pra mim pode ser. hambúrguer. 7 dias tá tranquilo. Hambúrguer na Islândia. Nossa, que mistura. Cara, fica tranquilo. Nossa. Hambúrguer na Islândia, ouvindo. Cara, não é uma coisa que esteve presente a minha vida inteira, mas é uma coisa que anda entrando assim no meu dia a dia com uma força, cara. Eu nem sei se eu sei pronunciar direito o nome dele, é Rosier. Sim. Eu acho que é assim que fala. Sim, muito irado. Eu ando me pegando forte. É legal que ele tem música aqui mais alegre, música mais triste. É um bom range, assim. Me deixa arrepiado toda vez. Cara. Irado. Bom demais. Agora, a saideira, uma pessoa que você não conhece. Que eu não conheço pessoalmente, certo? É isso que você não conhece. Não conhece pessoalmente, isso. Nossa, eu acho que essa é a parte mais difícil, cara. 7 dias com uma pessoa que eu não conheço. Pode ser qualquer celebridade, artista, político, entidade espiritual. Puxa, cara, sabe que... Imaginando agora... É meio clichê falar de coisa do audiovisual, né? Nesse sentido, talvez seja uma resposta frequente, eu não sei. Eu pensaria em algum cineasta, muito provavelmente. Pensando por cima, eu não conheço como pessoa, mas fico muito curioso pra entender o que se passa na cabeça de uma pessoa como essa. Com certeza eu trocaria uma ideia legal com o Tarantino, cara. Porque ele é meio maluco, eu acho que eu queria entender, assim. Eu adoro as entrevistas dele. Sabe, tem vários outros que eu amaria também, mas não me dão tanta curiosidade quanto ele. Boa, uma boa resposta. Islândia com Tarantino, comendo hambúrguer, ouvindo... Rosier me parece um bom fim do mundo. Que é meio maluco, né, agora pensando. Cara, eu vou compartilhar o meu, tá? Eu quero saber, eu tô bem curioso com isso aí. Eu comeria taco de peixe. Tá bom. No interior da Namíbia. Tá bom. Ouvindo Pink Floyd. Já que o mundo vai acabar, que seja em direção ao cosmos. Tá bom. Com o Snoop Dogg. Cara, imagina falar com ele 7 dias seguidos, ele com aquela voz dele. Imaginei falar assim, Snoop, vamos ver uns elefantes? Vamos. Imagina. Bom, pelo menos acho que ele ia estar bem leve o tempo inteiro. Bom, mas é isso. Gui, querido, que prazer conversar com você. Obrigado por vir, obrigado por abrir o coração, por trocar tanta coisa valiosa. Sinto que nessa nossa conversa a gente falou sobre achar um meio de expressão para despertar o seu criativo. A gente falou sobre tomar cuidado com profecias na internet. A gente falou sobre continuar apesar de não saber. Eu sinto que tem muito insight muito valioso para todo mundo que ouvir essa conversa até aqui. Então, querido, eu queria te agradecer pelo tempo, pelo coração aberto e foi um prazer. Eu que agradeço, foi um prazer. A gente falou sobre coisas que eu talvez nunca tenha pensado tanto e eu achei isso interessante pra caramba. Obrigado. Então é isso pela conversa de hoje, eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez é um prazer estive você. Caso você goste dessa conversa, fique à vontade para indicar para algum amigo, assim como avaliar, tanto dentro do Spotify como dentro do YouTube. É um projeto em nascimento e esse tipo de ajuda me vale muito. De novo, é um prazer servir você. E até o próximo episódio.